diversas aldeias no extremo sul do estado da Bahia e norte de Minas Gerais. Há evidências de que a aldeia de Barra Velha existe há quase 2 séculos e meio, desde 1767. Em contato com os não-índios desde século XVI e muitas vezes obrigados a esconder seus costumes, os Pataxó hoje se esforçam para avivar sua língua Pachorrã em rituais dos antigos, como o Auê. Pataxó é a água da chuva batendo na terra, nas pedras e indo embora para o rio e o mar. Isso está no livro Chopai e Itorrã, de Canátio Pataxó, de 1997. O Pataxó é uma língua do tronco Macro-G e da família linguística Machacali. A rigor, a língua indígena não é mais falada, a comunicação sendo feita através do português mesclado com vocabulários da língua indígena. Todavia, um grande esforço está sendo desenvolvido para a reconstrução do Pachorrã. População. Os dados do CIESI registram para 2010 11.436 habitantes, sendo 5.839 homens e 5.597 mulheres, distribuídos pelas aldeias Barra Velha, Aldeia Velha, Boca da Mata, Meio da Mata e Imbiritiba, localizadas em Porto Seguro, Pé do Monte, Trevo do Parque, Guaxuma, Corumbauzinho e Aldeia Nova, estabelecidas em Itamaraju, Coroa Vermelha e Mata Medonha em Santa Cruz de Cabralha, e por fim Águas Belas, Craveio, Tauá, Tibá, Córrego do Ouro, Carri e Alegria Nova do Prado, totalizando 19 aldeias. Os registros históricos comprovam que a presença dos Pataxó na região entre o rio de Porto Seguro e a margem norte do rio São Mateus, no atual estado do Espírito Santo, remonta ao século XVI. Nessa época, os Pataxó já eram alvo de hostilidades e privações por parte dos colonos, do mesmo modo que eram constantes os conflitos com outros povos indígenas, muitos dos quais suscitados pelos portugueses, e que estabeleciam alianças com alguns deles, em troca de ferramentas para indispô-los contra os Pataxó e Botocudo, considerados os mais recalcitrantes. Grupos aparentemente aliados aos portugueses também se beneficiaram dessa situação, pois, mediante promessas de paz e conversão ao cristianismo, costumavam imputar aos Pataxó e Botocudo todas as hostilidades e carnagens. Práticas e rituais. Batizado. O batizado é uma forma de nós pataxós apresentarmos nossas crianças à nossa cultura. É um momento de apresentá-las à aldeia. Nesse dia, acontece um grande almoço, cozinhado com danças, brincadeiras e agradecimento ao Niamissum. A criança pataxó é apresentada a Niamissum e o cacique e a toda a comunidade pedem proteção para essa criança. E é a primeira participação da criança no ritual da nossa cultura. Festa das Águas é o ritual realizado para comemorar a chegada das chuvas. Aprendemos com nossos antepassados que, quando faziam um plantio de roças e chovia, eram nossos protetores abençoando a colheita. Nos documentos históricos e nas descrições quinhentistas e sensitistas, não há um consenso em relação à grafia dos potiguaras, mas quando se utiliza essa tal grafia, ora como mascador de fumo. Os potiguaras fazem parte de um povo da família linguística Tupi-Guarani, mas hoje falam somente o português, como ocorre entre as grandes maiorias dos povos indígenas da região Nordeste, com exceção dos Funi-o, de Pernambuco. Os potiguaras tinham, em 2004, uma população estimada de 10.837 habitantes, distribuídas em 32 aldeias. As aldeias constituíam 3 terras indígenas: Potiguara, Jacaré, São Domingo e Potiguara, Montemor. A formação dos 3 municípios paraibanos onde os potiguaras se localizam, Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, guarda uma estreita relação com a constituição dos aldeamentos missionários de São Miguel, de Baía da Traição e Montemor, sendo este o último originado da destruição do aldeamento de Mamaguapé. O grupo passou a constituir as aldeias da Baía da Traição e da Preguiça do município de Mamaguapé. Assim, a localização potiguara nas faixas de terra acima mencionadas guarda uma estreita relação com os processos históricos do século XVIII e XIX, os quais marcaram a conquista definitiva do território potiguara pelos portugueses.
Na segunda metade do século XVIII, a situação das aldeias missionárias vai ser modificada pela diretoria Pobalino, que determina a expulsão das ordens missionárias e a elevação das aldeias à categoria de vilas e de índios. Assim, os potiguaras ocuparam dois extremos opostos da história política local. De um lado, os potiguaras da Baía da Traição, que tiveram sua presença oficializada na década de 1930 do século XX, sendo marcada pela política indigenista nacional. Do outro lado, os potiguares de Montemor, que foram reconhecidos apenas no início do século XXI. Graça Graúna. Escritora, professora, tradutora e pesquisadora. Graça Graúna Potiguara, do Rio Grande do Norte, que vive em meio urbano. Nasceu em 1948 na cidade de São José do Capestre, a 64 quilômetros dos parentes da aldeia Catu. Por volta de 10 anos, mudou-se com a sua mãe, costureira, o pai pescador e mais 5 irmãos para Recife, onde reside ainda hoje. Sua produção literária e crítica se refere à reapropriação das referências culturais ameríndias, buscando um território simbólico. Quando adolescente, Graça Graúna estudou em Natal, no Colégio Católico de Freiras, Colégio Neves. Nele escrevia em um diário que compartilhava com seus pensamentos apenas com poucos colegas do internato. Segundo Graça, esses colegas apontaram que ela escrevia poesias misturadas com histórias, e desde então, sem esquecer dessa observação, ela reconheceu a necessidade que tinha de colocar sua intuição no papel. Junto a essa vontade de pôr a intuição no papel, Graça seguiu escrevendo e seus caminhos levaram à Faculdade de Letras, na Universidade Federal de Pernambuco, onde se graduou, fez mestrado sobre mitos indígenas na literatura infantil e doutorado. Em seu documentário, em 2003, Graça defendeu a tese Literatura Indígena Contemporânea no Brasil, marco fundamental para a produção crítica acerca da literatura indígena, a que, juntamente ao mestrado, são os primeiros caminhos para uma crítica nacional dessa literatura. Enquanto produzia sua crítica acadêmica, também escrevia literatura entre a graduação, mestrado e doutorado. Produziu e publicou os livros de poesia Canto Mestizo, 1999, e Cítero, da Terra, 2001. Atualmente, a produção de Graça inclui crônicas infanto-juvenis, tradução e ensaios, tendo publicado ainda o livro de poesia Ter da Palavra, 2007, Flor da Mata, 2014, além do livro Criaturas de Narderu, 2010. Denilson Baniwa ele é um artista visual dos coordenadores da Rádio Yandê, voltado à propaganda da cultura indígena fora das aldeias. Ele já recebeu prêmios como Pipa Online e teve exposição individual no Centro da Cultura Hélio Oiticica. É indígena do povo Baniwa, atualmente ele mora e trabalha em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele atua como ativista pelos direitos dos povos indígenas e realiza palestras, oficinas, cursos mostrando fortemente o movimento indígena brasileiro. Os Baniuas, Banibas, Baniuás, Banivias ou Alimanai, que é uma autodenominação deles, são um povo indígena que habita a Colômbia, Venezuela, ao noroeste e o noroeste do estado brasileiro do Amazonas. Mais precisamente as áreas indígenas do Alto Rio Negro, Cubaté, Cuiari, Içaiana Aiari, Içana Rio Negro, Curipaco, Médio Içana, Rio Negro 1 e Rio Negro, Médio Rio Negro 2, que são partes indígenas dominadas pelo governo, e Xié. Os primeiros relatos dos Baniuás foi no século XVIII. Eles lutaram contra várias incursões espanholas, muita pouca gente desses indígenas sobreviveram, e os poucos sobreviventes formaram vilas pequenas pela beira de rios, lagos, lagoas, ao redor de montanha, na Colômbia, na Venezuela e no noroeste do Brasil. Em 1750, vários indígenas morreram por causa de doenças, da varíola, do sarampo, e alguns migraram para a capital de Manaus. Mas bastante deles permanecem na vila, e um desses artistas que é dessa tribo é o Donilson Baniwa.
A tribo Guarani Kaiowá são a segunda maior tribo do Brasil, sendo composta por cerca de 50 mil habitantes concentrados no estado do Mato Grosso do Sul. Muitos foram expulsos de suas terras pela expansão urbana do estado. Esse povo sofre muito com a violação de seus direitos devido à falta de demarcação territorial, mas também a omissão do Estado em relação a essas tribos. Os ataques têm se intensificado muito contra esse povo indígena. Ocorrem muitos casos de milícias cometendo assassinatos, tortura, ameaças e despejo de agrotóxicos por conta de muitos Guarani e Kaiowá encontram-se vivendo em reservas criadas pelo SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Pro MCs é um quarteto de rap indígena, são considerados o primeiro grupo de rap indígena no Brasil, cantando sobre seus problemas e sobre a resistência da linguagem guarani. O grupo composto por Charlie Peixoto, Bruno Veron, Kelvin Peixoto e Clemerson Veron. Além deles, fazem parte da formação atual do grupo a rapper Dani Muniz, descendência indígena e negra, com presença marcante no palco, e o músico Igor Lobo, que faz as vezes de DJ dos MCs mato-grossenses. O grupo teve início enquanto os meninos das tribos Bororó e Jaguapiru começaram a ouvir rap nos programas de rádio. Tempos depois, o professor da escola pediu para que falassem dessa história de um modo criativo, e assim veio a ideia de gravar uma demo e falar sobre a resistência de seu povo, e enfrentam um problema de artista independente, como gravar discos e fazer show para continuarem com a sua carreira. Catupiry, ela é uma rapper, cantora, compositora e ativista da causa indígena. Ela é reconhecida por suas letras, onde, através do rap, ela tenta recontar a história da colonização pelo olhar dos povos indígenas. Muitas pessoas acreditam que os indígenas são todos iguais, que eles vivem no meio do mato e que eles não têm acesso a nada, como, por exemplo, eles não podem ter celular, não podem ter carro, mas a Catu, ela mostra que essa não é a realidade, através da música Não Cansei. A mãe de Catu a abandonou ainda bebê, mas com 11 meses de vida, ela foi adotada por um casal de brancos no interior de São Paulo. A descoberta sobre a sua origem aconteceu na adolescência, quando ela teve contato com seus pais biológicos. Inicialmente, a Catu buscou informações sobre o seu povo, Boé-Bororó, a etnia do seu pai biológico, e estudou sobre sua ancestralidade, se afirmando como indígena Boé-Bororó. A Catu conta que por muito tempo ela negou seus traços biológicos. Ela usava cabelo descolorido, lente de contato azul e tentava não tomar sol para que ela ficasse o mais branca possível. Ela também fala que a afirmação como indígena veio após ela ter sido sequestrada e estuprada em 2013, aos 27 anos. Ela ganhou seu nome, Catumirim, após uma cerimônia em janeiro de 2018 na aldeia Guarani Mibiá, no Jaraguá, em São Paulo. Os Bororó são uma tribo indígena do estado do Mato Grosso. Há registros da presença dessa população inicialmente contabilizada entre 10 mil indivíduos, ocupando uma região extensa que incluía, além das margens do rio Xingu, a Bolívia e a região centro-sul de Goiás. Os Bororós designam sua língua original como Boé-Wadaru. Até o final da década de 1970, crianças e jovens sofriam a imposição de um regime escolar que proibia que fosse falada a língua nativa nas aldeias de Meruri e Sangradouro, mas atualmente a língua bororó é falada por quase toda a população. A aldeia apresenta uma disposição circular, sempre dividida em duas metades, a metade Tugarege e Ecerai. Cada metade é dividida em clãs e subclãs. Atualmente, os Bororó detêm 6 terras indígenas demarcadas no estado do Mato Grosso, que correspondem a uma área 300 vezes menor do que o território tradicional. Na década de 1970, a insatisfação dos Bororó fez surgir um movimento pela recuperação das terras tradicionais e pela recuperação dos serviços de saúde e educação. Um momento marcante desse movimento foi a luta pela terra do Meruri, que terminou no famoso massacre levado a cabo pelos fazendeiros de General Carneiro. Desde junho de 2006, cerca de 30 famílias Bororó assumem a luta pela reconquista de seu território. Então, eles retornam à terra indígena, ocupando a área de Jarudori. Porém, em resposta, eles têm sofrido diversas ameaças, atentados e assassinatos provocados por pessoas ligadas aos fazendeiros e poceiros locais.